Apocalipse 16, versículo 1 em diante, fala sobre os 7 flagelos e diz também a respeito de 7 taças, que são as 7 taças dos anjos da ira do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Estando eu ali naquela visão, sendo vítima e enganado, me fizeram acreditar que havia alguma graça em mim, ou um dos mais engraçados, e fui levado na presença desses 7 irmãos, que eram esses anjos, para diverti-los e descontraí-los, fazendo algumas mímicas e alguma graça, algum tipo de graça. E me prometeram que se eu conseguisse a atenção deles e conseguisse diverti-los de alguma forma, haveria uma recompensa maravilhosa. E eu, com toda simplicidade e humildade e de coração aberto, e mesmo sem saber que era essa coisa tão terrível de anjo, porque eles estavam como pessoas normal, como se fossem reis ou algo de um palácio, uma coisa dessa expectação, dessa especificação, na verdade. E aí me apresentei para todos eles lá e eles não acharam nenhum tipo de graça, não foi engraçado, mas verdadeiramente tem essa diferença essa confusão que fala às vezes que a falta de graça significa desgraça. Não é. Falta de graça, uma coisa com um nível que não é engraçado, porém há de se suportar. Porém a palavra desgraçado ou desgraçada verdadeiramente já é o nível mais alto da falta de graça, um estado totalmente terrível. Então, não aceito essa conjectura, essa especificação, não é verdadeira e não é justa. E não sabia que eles, de uma certa forma, eu levado à presença deles, e o prêmio que eu achava receber alguma coisa, uma indicação que seja algo que eu viesse usufruir com alegria. Na verdade, eles derramaram a taça em mim, uma total falta de consideração e respeito à minha pessoa, que fui introduzido à presença deles com tamanha humildade, de livre e espontânea vontade, com somente para trazer alegria e diverti-los de uma forma. E a taça que um tinha, que era uma espécie de um metal, um ouro derretido, líquido. A outra taça era também um metal derretido, como se fosse uma espécie de uma prata derretida, líquida. E a terceira, também bronze derretido. E a quarta era ferro derretido. E a quinta, uma mistura de um outro ferro, que não era o mesmo ferro da outra, com um aspecto de uma lama
todos eles líquidos, e terrivelmente não era quente, não era uma coisa que causava dor, mas era uma coisa terrível assim que tentava entranhar assim no meu ser, no meu corpo, e eu totalmente transparente ali e humilde, e ficou aquela coisa tão colorida, tão terrível, e eu sem concordar e aceitar aquela injustiça, aquela tamanha, não merecia isso. E fiquei todo com a roupa toda manchada com essas coisas. Mas quando lendo a palavra, pedindo discernimento da visão, da tão grande e maravilhosa visão, me veio a resposta do livro do profeta Daniel e a estátua de Marduk de Nabucodonosor, quando fala a cabeça de ouro, a primeira taça, os peitos de prata, a segunda taça, o ventre de bronze, juntamente com as coxas de bronze, e as pernas de ferro, a quarta taça, e os pés de ferro, porém outro tipo de ferro, a quinta taça. Mas se analisarmos diferente, não eram 7 taças? Porque só aparecem esses 5 metais? Mas se formos analisarmos diferente, que o ferro do pé da quinta taça não é o mesmo, não é o mesmo ferro da perna, estando ainda misturado com o barro e fazendo a junção entre esses dois, essa efusão, essa fusão, o que? O lodo, o lodo. Olha que coisa maravilhosa. Então, dá exatamente 7 componentes, 7 coisas maravilhosas. E não sei o que o Senhor queria manifestar, porém, tenho visto que tem trazido restauração e livramento e salvação. Mas na outra visão, terrivelmente a respeito do espaço e fora do planeta Terra, vi coisas terríveis em termos de mundos e existências que foram destruídos, ou que seja, foi dado, alguma coisa foi sucumbido e controlado, e foi lançado tudo aqui neste plano terrestre chamado planeta Terra. Porém, o Senhor tem provado trazer restauração, e é maravilhoso demais, graças a Deus.